esta paz que sinto em minha alma. É porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Seu grande amor, Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor. seu grande amor, Não me guio por vistas, alegre estou. Queremos saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma noite que estamos aqui. Graças a Deus pela vida de cada irmão que está conosco nesta noite. Aqueles também que nos acompanham pela internet. Nós sempre louvamos a Deus por todas as oportunidades que nós temos de nos reunir como igreja e adorar e glorificar o seu nome. Eu gostaria de convidá-los, queridos, a abrir as Escrituras em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15.
Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. 1 aos Coríntios 15, versículo 1 ao versículo 4. E nos diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, esse texto glorifica a Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo, mas ele nos chama a atenção que o apóstolo Paulo pregou àquela igreja o Evangelho e somente o Evangelho. Ele não anunciou outra coisa, ele foi fiel na palavra do Senhor. E veja que tudo aquilo que ele pregou, eles não creram em vão, porque aquilo que ele entregou era segundo as Escrituras, sempre preso ao que as Escrituras falam. O apóstolo Paulo não fugiu desses assuntos. De maneira, queridos, que se nós procuramos algo de novo, alguma moda nova para nos motivar a estar na igreja, alguma moda nova que nos motive a servir a Cristo, nós nunca encontraremos. Nós temos que sempre voltar os nossos olhos às antigas práticas, ao antigo Evangelho de Cristo, que não é antigo de velho, é antigo porque já faz muito tempo, mas é sempre atual, é vivo e eficaz nos nossos corações. E nesse sentido, queridos irmãos, vamos adorar a Deus louvando com o hino de número 21, ao Deus de Abraão, este que é considerado o pai da fé e nos dá um exemplo de fé, amigo de Deus. Ao Deus de Abraão nós louvamos, hino 21. Meu Deus por si jurou
para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Gostaria de convidar nossa irmã Tieme, que estivesse fazendo uma oração de adoração a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, me coloco na tua presença e te agradeço, Senhor, e te louvo pela vida de cada irmão que se encontra aqui e os que estão em casa. Deus Todo-Poderoso, tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Pai Celestial, derrama das tuas bênçãos, das tuas misericórdias. Usa o teu servo, Senhor, através da tua palavra revelada, para que possamos, ó Deus, sair revestido com as armaduras do teu Santo Espírito, não ser só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco essa noite. Assim já te agradeço, não porque haja merecimento, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Dando continuidade, irmãos, Colossenses 1. Vamos ler Colossenses 1, do versículo 13 ao versículo 23. Colossenses 1, 13 ao 23. E nos diz assim: E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, Cristo nos reconciliou com Deus, para que nós, outrora que andávamos sem entendimento, errantes, inimigos do Senhor, agora tivéssemos paz com Deus. E podemos participar do reino do Filho no seu amor. E nesse sentido, queridos, ele há de nos apresentar diante do Senhor Deus inculpáveis e irrepreensíveis, pelo seu sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. E nesse sentido, irmãos, nós não podemos compactuar com o pecado, nós não podemos amar o pecado, porque Deus o odeia, e Deus o odeia tanto que entregou o seu Filho, justamente para nos limpar desses pecados.
E este é o momento, queridos, que nós temos de confessar a Deus, nos arrependermos e deixarmos os nossos pecados. Assentados mesmo como estamos, nós vamos louvar a Deus com o hino, o cântico Ao Orarmos, Senhor. Já vá cantando este louvor como forma de oração, e assim que ele terminar, os irmãos terão um instante de oração silenciosa para a confissão dos pecados. E depois desse minuto de oração silenciosa, eu convido o nosso irmão Eduardo, que faça uma oração audível. Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, estradazinha tua vida viver, nossa vida depois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Ao orar o Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, estradazinha tua vida viver, nossa vida depois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Senhor, quero te agradecer, mas estará na tua casa, Senhor. Abençoe esta igreja, Senhor. Os trabalhos realizados aqui, a pregação aqui com nosso irmão presbítero Renato, nossa irmã Cláudia, o Edson, todos os irmãos. Essa semana de oração, que foi essa semana, foi uma bênção, Senhor. E que os trabalhos nesse ano novo de 2021 possam ser abençoados por Ti, ó Pai Celestial. Pois a Tua palavra não volta vazia, Senhor. A dedicação de muitos irmãos, a pregação do pastor, o dia a dia da semana, só Tu nos capacita de levar esse evangelho, essa palavra, a muitas pessoas aqui do bairro, da nossa cidade, e que esse trabalho possa ser frutificado, Senhor, abençoado, Senhor. Que muitas pessoas possam ser tocadas do coração por esta palavra plena e poderosa que vem de Ti, ó Pai Celestial. E que possamos aprender mais com Jesus Cristo e encher as nossas vidas, Senhor, diariamente, Senhor. Pois nós somos dependentes de Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos louvar a Deus com mais um hino, e aqueles que vieram preparados, né, com o seu dízimo, sua oferta, se quiser fazê-los nesse instante, poderá fazê-lo, tá bom? Hino 92.
Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, a que Jesus promete dá. Ele ouve o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de convidar agora as crianças e a professora nesse instante. Teremos o culto infantil. Nós vamos orar. E eu gostaria de convidar a nossa irmã Helenice que fizesse essa oração. Por favor, minha irmã. Nosso Pai Celeste, nosso Deus, grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, por podermos te louvar, ó Deus, e te engrandecer, que só tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Queremos te pedir, Senhor, que neste momento em especial, tu esteja abençoando as nossas crianças, ó Deus, que a sua palavra, Senhor, possa fazer morada nos seus corações, ó Deus, e que elas nunca se esqueçam, Pai, de te louvar e saber, Senhor, conhecer a Ti, ó Pai, como Salvador e Senhor das suas almas, ó Deus. Abençoe a professora e abençoe a todos nós para que possamos aprender de Ti e sermos, Senhor, cada vez mais parecido com Jesus Cristo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Judas, gostaria de ler com os irmãos. Judas, apenas o versículo 3 e 4. Aliás, vamos ler o comecinho dela. Vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Judas,
2, 3, 4. E nos diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negaram o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelos momentos que tivemos aqui no culto, os cânticos que foram entoados, as leituras que foram feitas, os dízimos que aqui foram entregues. Nós te agradecemos por cada vida, Senhor, que o Senhor abençoou, suprindo a necessidade. E agora este é o momento do Senhor continuar falando aos nossos corações por meio da Tua palavra. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja iluminando a nossa mente, os nossos ouvidos, para compreendermos a Tua palavra, ó Deus, entendê-la e praticá-la, como foi dito aqui em outras orações. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Deus, e nos edificar neste momento. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Enquanto preparava, irmãos, esse texto, lembrei-me da corrida de revezamento. Acredito que os irmãos conheçam aquela corrida que uma pessoa sai com o bastão na mão e vai correndo e chega num determinado ponto, ela pega esse bastão e passa para o próximo competidor. E o próximo competidor continua correndo, sai em disparada, seguindo a corrida. E lá para frente, e assim sucessivamente. O interessante dessa corrida é que não há troca de bastão. O bastão que começa a corrida é o mesmo bastão que termina a corrida. E vai passando de um corredor para o outro. E era essa comparação que eu queria fazer, irmãos, com a fé cristã, com as doutrinas cristãs. Irmãos, a mesma doutrina que foi ensinada por Jesus Cristo aos seus apóstolos, os apóstolos ensinaram à igreja, e esse mesmo ensino deve ser transmitido de uma geração a outra. Nós recebemos em um determinado momento esse bastão, estamos correndo com ele em nossas mãos, mas há de chegar o momento que nós vamos passar o bastão para o próximo, e ele vai continuar correndo essa corrida. Apenas para informação, o autor da epístola, querido, se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, apenas para nós nos situarmos. Esse era um nome comum na época e nos tempos de Jesus, porque Judas, do hebraico, é o nome conhecido como Judá. Então, Judá era um nome muito comum naquela época. E 8 pessoas, pelo menos no Novo Testamento, aparecem com esse nome de Judas. 2 delas, pelo menos, são os apóstolos de Cristo. E isso, às vezes, deixa um pouco difícil a identificação, somente com base no nome. Mas quando nós olhamos que ele cita ser irmão de Tiago, e a tradição nos indica que é o mesmo Tiago que escreveu a epístola, e esse era irmão de Jesus, então a gente consegue caminhar que esse Judas também era o irmão de Jesus e o irmão de Tiago, né? De forma alguma Judas Iscariotes ou o outro Judas, mas era o irmão de Judas,
Desculpe, irmãos, o irmão de Jesus, Judas. E embora essa carta, irmãos, ela é breve, e eu já tive o prazer de falar um pouquinho sobre ela na Bom Pastor, preguei ela toda, dividida em cinco sermões. Eu senti a necessidade de falar exatamente desses versículos, porque os nossos dias, eles são maus, eles são difíceis. É um tempo de confusão, é um tempo onde a doutrina, às vezes só a palavra doutrina, às vezes machuca o nosso ouvido, né? Às vezes por mau entendimento do que é a doutrina cristã, do que é os ensinos de Jesus Cristo, pois é isso que a palavra doutrina significa, ensino. E às vezes isso fere os nossos ouvidos, mas por não compreendermos ou por não conhecermos. E essa carta ela foi muito usada, irmãos, na igreja primitiva, por sua ortodoxia e pelo seu valor. Questionamentos posteriores surgiram da carta, justamente porque ela cita aquela passagem do livro de Enoque, falando acerca do anjo, né? Citando também um outro texto apócrifo. Agora, não vamos entrar muito nesse detalhe, mas garanto para os irmãos que não precisam se preocupar com isso, porque se esses trechos de um livro apócrifo foram conservados no meio da palavra do Senhor, é porque eram verdade e deviam estar aqui e nós deveríamos conhecê-los. Então pode ficar tranquilo, porque nós sabemos que o Espírito Santo conduziu e dirigiu os homens na inspiração do registro das Escrituras. Por isso, o que foi colocado aqui foi colocado por permissão do Senhor, e nós precisávamos conhecer. E ao tratar desses assuntos na carta, Judas demonstra mais sobre si do que os seus leitores, né? Fica difícil saber para quem ele endereçou a carta, mas conhecemos um pouco mais sobre Judas, uma vez que pareça que a carta era endereçada a judeus cristãos. A carta, irmãos, ela tem um viés muito forte de combater o falso ensino, os falsos mestres. Ela tem essa característica muito forte. Judas bate forte nessa tecla. Ela serve também como denúncia de más intenções que haviam naquela época. E não somente isso, mas Judas tinha a intenção de que seus leitores eles crescessem na fé. A intenção sempre é essa, é que cresçam na fé e no conhecimento de Cristo Jesus, que procurem resgatar aqueles cuja fé hesitante estão, confrontar os erros espirituais. E ela é tão eficaz hoje, nos nossos dias, quanto foi nos dias de Judas. E eu espero, irmãos, que nós possamos compreender isso aqui nessa noite. Tanto quanto ela foi naquela época, hoje ela é atual para falar aos nossos corações. Judas empregou toda a diligência, diz aqui no verso 3, em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. E veja que diligência, irmão, significa zelo, urgência, interesse. Havia uma preocupação em escrever para aqueles irmãos ao qual a carta era endereçada. Havia uma necessidade demonstrada aqui. Judas emprega esforço a exortar os irmãos acerca da sua comum salvação, como diz no versículo 4. E ele coloca que certos indivíduos se introduziram no meio da igreja e começaram a distorcer a palavra de Deus. Quando eu olho, irmãos, para a descrição que Judas dá nessa carta, e depois você leia com mais calma em casa, esses homens eram homens que dá medo, só de pensar. Mas o mais interessante é que os falsos mestres, muitas vezes eles não vêm com doutrinas que, de maneira gritante, vão contra a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Um falso mestre, irmãos, pode ser, uma característica deles, pode ser justamente diminuir a pessoa de Cristo, diminuir um atributo de Cristo,
ou deixar de pregar todo o desígnio de Deus. Isso também caracteriza um falso mestre. Porque nós pensamos que o falso mestre é só aquele que vai chegar e vai se revelar um monstrão, né? O cara que vai se mostrar totalmente contrário a Deus, um anticristo. Mas não. O falso mestre, ele até fala de Cristo, mas ele não prega Cristo totalmente. Como eu estava ouvindo num sermão hoje à tarde, ele vai enfatizar às vezes mais o amor de Deus, mas dificilmente ele vai falar da justiça de Deus, da ira de Deus. Um falso mestre não vai tratar desses assuntos, porque não é interessante a ele. E percebemos, queridos, que ao tratar acerca da nossa comum salvação, o escritor demonstra isso na sua saudação. Pois, como vimos na última fala, ele emprega as expressões chamados, amados e guardados. Só aqui já dá um outro sermão. Se a gente pegar só essa parte, a gente consegue tirar um outro sermão. Mas demonstrando, querido, esses três aspectos da nossa salvação. Nós somos chamados por Deus. Nós somos amados por Deus. E nós somos guardados por Deus. Chamados, amados e guardados. Essa é uma característica dos crentes em Cristo Jesus. E isso demonstra três aspectos da nossa salvação. Deus Pai nos chamando, Deus Pai entregando o seu Filho em amor por nós, e a continuidade da intercessão de Jesus que nos mantém em pé a cada dia. A intenção do autor era falar acerca de tudo isso. A intenção de Judas era esmiuçar um pouquinho mais sobre todas essas coisas. Mas nós percebemos que, conforme esses falsos mestres se introduziram dentro da igreja, ele teve que mudar um pouco o foco da sua carta. Ele começou a defender a fé cristã e a combater os falsos mestres. Enquanto ele intencionava falar sobre salvação, santidade, glorificação, a nossa fé que nos une, como diz Efésios 4:5, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, que torna a nossa crença única e comum, ele começou a falar contra aqueles que perturbavam a doutrina apostólica. E nós não temos notícias, queridos, se ele fez uma outra carta tratando desses assuntos que ele gostaria, ou se não. Nós não temos notícias se ele conseguiu tratar desse assunto. Mas o fato é que essa epístola foi preservada e chegou até nós nos dias de hoje. Mas vamos deixar de lado o que ele queria tratar e vamos tratar do que de fato ele trata. E aqui no versículo 3, irmãos, ele nos orienta a batalhar pela fé. Batalhar pela fé. A fé, irmãos, é algo que nos foi dado como uma tradição. E aqui eu uso a palavra tradição com todo cuidado, porque muitas vezes ela pode ser mal entendida, né? Eu não quero dizer por tradição aquilo que está acima das Escrituras, mas pelo contrário, aquela tradição que se submete às Escrituras e está debaixo da autoridade das Escrituras. Porque a gente tem um lado bom da tradição, de ser tradicional, e tem um lado ruim de ser tradicional, né? Muitas vezes, quando se ouve essa palavra, alguns irmãos torcem o bico, não gostam muito desse negócio de tradicional, já assimila com outras coisas, mas não, tem um lado bom do tradicional, é estar submisso às Escrituras, manter os antigos marcos, não remover os antigos marcos. E aqui, irmãos, um ponto interessante que eu gostaria de salientar é que fé designa o conteúdo da mensagem apostólica professada por todos os cristãos. Quando ele fala de fé, que nós temos que batalhar pela fé, ele não está dizendo por aquela
crença que eu tenho no Filho de Cristo, mas ele está se referindo ao conjunto de ensino, ao conjunto de doutrinas que é chamada de fé cristã. Aquilo que nós conhecemos como doutrina dos apóstolos. Como, por exemplo, lá em Atos 2:42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A nossa fé, irmãos, está baseada nos ensinos apostólicos, como transmitidos por Deus e por Jesus Cristo. Como eu disse bem no comecinho do culto, Jesus ensinou os apóstolos e os apóstolos transmitiram à igreja. Tudo o que nós conhecemos de Jesus Cristo é o que os apóstolos nos ensinaram. É o que foi registrado nas Escrituras. Então, nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. E com isso, irmãos, eu gosto de fazer a comparação. Quando nós dizemos doutrina dos apóstolos, não que o ensino seja deles, mas é que o ensino é de Deus e de Jesus Cristo. Da mesma forma como muitas vezes nós vemos o exemplo usado para a lei de Moisés. A lei não era de Moisés, a lei era de Deus, mas foi entregue por meio de Moisés. E nós vemos nas Escrituras se referindo à lei de Moisés, à lei de Moisés. E assim também é com a doutrina dos apóstolos. Não era dos apóstolos, mas por eles foi transmitido até nós. Pois essa fé, irmãos, não pode ser comparada com aquela crença pessoal. Por exemplo, quando nós lemos Hebreus 11, que diz que aqueles homens, pela fé, fizeram proezas, moveram montanhas, esperaram as promessas. Aquilo era a fé, era a crença que eles tinham em Deus. Mas aqui é o conjunto de ensinos que a igreja sustenta há mais de milênios, né? Porque nós não podemos pegar apenas o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também faz parte de toda a Escritura. E veja aqui o que Judas nos orienta como igreja a fazer por esse conjunto de fé. Nós devemos batalhar por ela. Temos o dever de batalhar pela fé que nos foi entregue. Empregar diligência em prol das verdades de Deus, pois é o que nós cremos, é aquilo que nós acreditamos. É aquilo que homens e mulheres no passado deram as suas vidas. Foi pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu estava ouvindo um argumento de um teólogo que também é arqueólogo, falando acerca do cristianismo nos seus primórdios. E ele dizia: você acredita que aqueles homens e aquelas mulheres entregavam as suas vidas, entregavam as suas posses, entregavam os seus bens para os romanos, para serem lançados aos leões por uma mentira, por uma farsa? Homens que entregaram, mulheres que entregaram suas vidas por amor de Deus, em defesa do Evangelho, entregaram suas vidas por uma mentira? Nunca, irmãos. Nunca. E nós temos que lutar, batalhar pela fé, lutar por aquilo que nós acreditamos. E se nós não lutamos por aquilo que nós não acreditamos, nós não temos sonhos. Nós não temos motivação para caminhar, não temos motivação para seguir. Ficamos sem perspectivas, horizontes, sem direção, perdidos. Alguns dizem que Deus não precisa de quem o defenda, e talvez não precise mesmo, no sentido da palavra, mas Ele quer que nós defendamos, Ele quer que nós lutemos por Ele. Pode ser difícil, mas é nosso dever defender aquilo que nós recebemos. Recebemos o bastão da fé, agora é nosso dever seguir nessa corrida até passar o bastão para o próximo. E interessante, irmãos, o detalhe que essa questão do defender, batalhar, defender essa fé diligentemente, ela tem a sua raiz no grego, e a raiz dessa palavra grega remonta uma outra palavra
que pode ser traduzida para nós como agonia, agonizar. Muitas vezes, irmãos, a defesa dessa fé nos traz gemido, nos traz dor, nos traz agonia. E é essa fé que nós temos que defender, custe o que custar. Ele mostra um outro ponto interessante acerca dessa fé. Ele fala que essa fé nos foi dada de uma vez por todas. Essa fé que nos é comum, esse conjunto de crenças essenciais à nossa salvação, ela não se renova, ela não é modificada. Ela é a mesma desde o início e vai permanecer a mesma até o final. Deus não mudou, não muda e não mudará. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Imagine só, irmãos, se estivéssemos hoje aqui e amanhã um novo profeta recebesse uma nova revelação e falasse: não, está tudo errado. Vamos mudar esse jeito que nós estamos fazendo, está tudo errado. O jeito de ser salvo agora é outro. Tem que fazer desse jeito. Não precisa. Deus não muda. A nossa salvação, ela não muda. As doutrinas que nós ensinamos não mudam. Irmãos, eu tenho um prazer tão grande de subir aqui no púlpito e falar verdades que são ensinadas há milênios para o povo de Deus. É tão gratificante, irmãos, saber que isso não muda. É isso que edifica as vidas, transforma as vidas, trabalha no coração da igreja. Nunca mudou, nem nunca vai mudar. Nós podemos ter certeza da fidelidade de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Nosso Deus, ele não é como usam a expressão aí de lua, né? Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Não, ele é sempre o mesmo. E isso é ótimo. É por isso que nós permanecemos ainda vivos, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A segunda carta de João, versículo 9, diz assim: todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então veja, permanecer no ensino de Cristo é permanecer no ensino de Deus Pai. E o texto de 1 Coríntios 15, que nós lemos, do versículo 3 ao versículo 8, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Nossa fé é que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu e morreu para nos trazer salvação. Isso não muda. Isso nunca vai mudar. Graças a Deus. E um outro ponto que ele fala aqui, queridos, é a fé que foi entregue aos santos. E aqui é um ponto interessante também. A fé cristã, ela é manifesta na igreja. Ela é manifesta dentro da igreja. Ela é preservada pela igreja e compreendida dentro da igreja. O cristianismo, irmãos, possui um corpo autorizado de fé que foi dado por Deus à igreja através dos apóstolos, juntamente com o Antigo Testamento. Queridos, quando nós olhamos e nós pensamos que igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo, nós temos razão de pensar assim. Mas, por outro lado, quando nós olhamos quem é que anuncia a Cristo,
É a igreja. Quem é que detém, como diz o texto de Mateus, se eu não me engano, 16, as chaves do reino dos céus? Não é o apóstolo Pedro, como diz o texto lá. É a igreja, representada por Pedro ali. A igreja possui a chave dos céus, com a pregação do evangelho, com o anúncio de Jesus Cristo. É a igreja que tem autoridade para isso. Quem salva é Cristo, por intermédio do anúncio da igreja. Veja a importância da igreja, irmãos. Veja a importância de nós estarmos congregando, de nós estarmos reunidos em torno da palavra de Deus. Há necessidade de nos reunirmos como igreja. Há necessidade de sermos instruídos como igreja. Deus assim quis e Deus assim ordenou todas as coisas. Por meio da igreja, o evangelho é anunciado. O texto de Efésios 2:20 nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Esse testemunho apostólico, irmão, como nós encontramos no Novo Testamento, ele é padrão para toda a igreja. Toda a igreja. Não podemos deixar de congregar, irmãos. Nós somos os santos que detêm a fé, que detêm a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Veja o que é que nós temos em nossas mãos. Eu me recordo de outro texto, quando Paulo diz que somos como vasos de barro que possuem o Evangelho dentro de nós, um tesouro guardado para ser anunciado e entregue aos que aí estão fora. Continuando, queridos, ele nos fala sobre certos indivíduos que entraram dentro da igreja. E como falamos no começo, em lugar de tratar do assunto doutrinário que ele tinha disposto a fazer, Judas sente-se obrigado a tratar de assunto mais emergente, que eram os falsos mestres que haviam adentrado na igreja. O apóstolo João, em sua segunda carta, nos dá uma orientação acerca desses mestres itinerantes. Veja que interessante. 2 de João, versículo 10 e 11, diz assim, ó: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice de suas obras más. 3 de João também, o versículo 5 a 8 nos diz assim, ó: amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome que foi e saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Veja que interessante. No texto de 2 João, ele fala, olha, deixa esses falsos mestres, não cumprimenta, não traz para casa, não. Não seja cúmplice desse pessoal, não. E aqui, João já fala do bom exemplo. Aqueles que são fiéis, aqueles que dão bom testemunho, ó, receba, acolha-os dentro da sua casa, receba-os na igreja, ouça-os, não os desprezem. Mas Judas continua a dizer acerca dos indivíduos que são os falsos mestres. Eles são dissimulados, veja que interessante, ocultam as suas verdadeiras intenções e os seus sentimentos. São como interiormente lobos,
São homens ímpios, sem temor de Deus, desconhecidos dele e desconhecendo a ele. Homens que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. E libertinagem, irmãos, é irreverência com relação aos dogmas e crenças, insubmissão e indisciplina contra as coisas do Senhor. Eles pregavam totalmente o contrário àquilo que o autor da carta se dispôs a escrever, acerca da comum salvação. Eles iam contra tudo aquilo. Tentavam suavizar a doutrina, tentavam enganar os crentes daquela igreja. Aqueles falsos mestres, irmãos, eram libertinos. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Os oponentes de Judas pregavam a convicção de que os cristãos não têm obrigação alguma de seguir a lei moral como regra de vida. E esse problema existia na igreja antiga, irmãos. Especialmente onde Paulo pregava a justificação pela graça, e isso algumas vezes era mal compreendido e pervertido por causa de sua conduta ímpia e moral dos falsos mestres. Negavam a Cristo e, com isso, por suas palavras, por suas ações, os atos dos libertinos, nos finais das contas, revelavam a sua dissimulação. Lembra quando eu li o texto de Efésios? Esqueci de marcar aqui. Era 5:2. Enfim, irmãos, eu esqueci de marcar aqui. O texto que nós lemos em Efésios, quando falava que Jesus Cristo, firmado na doutrina dos apóstolos e no ensino de Jesus Cristo, que era a pedra de esquina. Pois bem, a pedra de esquina, acho que a maioria dos irmãos já viram, né? Pelo menos algum desenho, alguma gravura, era uma pedra que era colocada no canto da parede, que fazia a ligação dos cantos da parede, os dois cantos. Essa era chamada de pedra de esquina, era a pedra de apoio. Ela dava apoio tanto para a parede que vinha de cá, como para a parede que vinha do outro lado. E Jesus Cristo é comparado a essa pedra de esquina. Outro texto vai citar Jesus Cristo como pedra angular. É aquela pedra que eles formavam em cima vinha aquele arco redondo e vinha uma pedra bem no meio que dava sustentação. Ela pressionava as outras pedras e aquele arco ficava firme, né, nos seus dois lados. E Jesus Cristo é aquela pedra do meio, a pedra angular. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Aqueles que pregam a libertinagem, segundo a graça de Deus, eles sempre vão ensinar que a graça de Deus é suficiente a despeito de qualquer pecado. Eles sempre vão ensinar que não importa o que eu faça, ou não importa a maneira que eu viva, eu não preciso me preocupar com isso, porque a graça de Deus, o amor de Deus, é o que conta. Já aqueles que são legalistas, voltando para a lei, eles já proíbem um monte de coisas, fundamentados na lei, buscando vírgulas, buscando aquilo que está nas entrelinhas da lei, e começam a proibir uma porção de coisas de acordo com a lei. Esses são legalistas. Eles perdem o espírito da lei e os libertinos perdem o espírito da graça. Os dois pontos são ruins. Os dois pontos são extremos. Quando nós pensamos, queridos, que Jesus Cristo é a pedra de esquina, nós temos que pensar que Jesus Cristo é aquele que liga a lei com a graça.
Eu vivo pela graça. Eu não sou salvo pela lei, mas a lei me serve de conduta. A lei me serve para orientação. Eu devo observar aquilo que está escrito ali e viver. Porque Jesus Cristo veio cumprir a lei e não aboli-la. Então, em Cristo, a lei permanece. E a graça permanece. Se eu puxar demais para a lei, eu vou ser... Esqueci a expressão que eu usei, desculpa. Legalista. E se eu puxar demais, além da graça, eu vou ser libertino. Mas Cristo é o quê? É o centro, é a pedra de esquina. É a pedra angular, na qual é ligada os profetas e os apóstolos. Todos eles convergem em Cristo, sempre. A gente nunca pode se esquecer disso. Nunca pode se esquecer disso. Por isso, estranhe, irmãos. Estranhe. Sempre analise o papo que a pessoa está falando, aquilo que a pessoa está ensinando, aquilo que o pregador está falando. Se puxar demais para o legalismo, estranhe. E se puxar demais para a libertinagem, se o cara enfatizar demais a graça e desprezar a lei, está errado. Se o cara enfatizar mais a lei e desprezar a graça, está errado. As duas têm que convergir sempre em Jesus Cristo. Uma olhando para frente, que é a lei, que aguardava e esperava o cumprimento dos profetas. E a graça olhando para trás, olhando para o sacrifício de Cristo, para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Os lábios daqueles mestres podiam até proferir palavras doces, mas no final sentia-se o amargor do fel, negando o pleno senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas. E negar a Cristo, irmãos, pode ser por meio das perseguições, pode ser por conveniência pessoal, pode se negar a Cristo com uma vida, com uma conduta contrárias aos ensinos de Jesus Cristo, pode se negar a Cristo dizendo coisas errôneas a respeito de Cristo. Temos que estar sempre atentos a essas coisinhas. E ao se dirigir a Cristo, por soberano Senhor, Judas enfatiza a divindade que Cristo tinha. A divindade que Cristo tem, né? Pois esses termos são únicos e exclusivos de Deus. E ao desobedecerem a Jesus, estavam resistindo a Deus. Eles não queriam negavam a Cristo e não queriam se submeter ao ensino de Cristo. Irmãos, isso é resistir a Deus. Isso é resistir à obra de Cristo. Isso é resistir à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Caminhando, irmãos, para a conclusão, eu quero extrair algumas lições para nós nesses dias. Devemos empregar diligência em falar acerca de nossa salvação. O apóstolo Paulo disse: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Anunciar e pregar essas verdades e a salvação em um único Senhor e Salvador Jesus Cristo é a nossa obrigação. Essa é a nossa fé e salvação comum. Nós temos que pregá-la, falar acerca dela, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar essas verdades, não guardar para nós, passar o bastão que um dia nós recebemos. Devemos, irmãos, também exortar uns aos outros nessa batalha pela fé, que não é fácil, lutas e dificuldades. Inclusive, pessoas aparecerão em nossos caminhos, irmãos, que vão nos desestimular a fé. E tem bastante. Tem muita gente que quer nos desestimular da fé. O mundo aí fora nos desestimula a fé. É uma luta, muitas vezes, para vir para a igreja.
É uma luta para a gente ler as Escrituras. É uma luta para ter que orar. Qualquer coisa que a gente desprenda para fazer a obra de Deus, muitas vezes é uma luta. Porque há coisas e afazeres aí fora que tentam nos desviar do caminho do Senhor. O caminho é árduo. Temos que aplicar esforço e diligência, pois o caminho exige essas coisas. Precisamos também, queridos, rejeitar a dissimulação, pois essa não é uma prática cristã. Não é uma prática cristã eu fingir ser uma coisa que não sou. E tampouco a impiedade. Essa, muito menos, não tem característica nenhuma com o cristianismo, pois essas práticas não respeitam a fé, as práticas cristãs, não possuem reverência alguma pela doutrina, não possuem reverência na pessoa de Jesus Cristo, não possuem reverência na igreja, na autoridade da igreja, nos oficiais da igreja. A libertinagem demonstra uma vida na carne e não no espírito. Por mais que pareça demonstrar a graça, a libertinagem não é espiritual, ela é uma vida na carne. E devemos honrar nosso soberano Senhor, Cristo Jesus, com as nossas vidas. Nossas ações glorificam ou denigrem a imagem de Deus. Temos de ser opostos a esses indivíduos e não viver com dissimulação ou hipocrisia, mas sim falando a verdade. Despindo-se do velho homem e não vivendo como os ímpios, sem fé em Deus, mas professando e falando desse Deus, não em libertinagem, como se o velho homem ainda reinasse em nós, mas rejeitando a natureza da carne, as nossas paixões e vindo com nossas atitudes glorificar a Deus no corpo e honrar, obedecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos, queridos. E que Deus nos abençoe nesse sentido. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 93. Somente ponho minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso assim ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrindo o rastro temporal, ao encercar-me a tentação, me fortalece em sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar.
Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, agradecemos por este culto, agradecemos por tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, a rejeitar, Senhor, os ensinos dos falsos mestres, a rejeitar, ó Deus, as suas práticas, ó Deus, e a viver uma vida conforme o Senhor tem para nós, de acordo com as tuas escrituras, ó Deus, ensinando-nos em todos os teus desígnios, para que nós possamos conhecê-lo e sermos conhecidos de ti. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Que nós possamos, Deus, nessa semana que se seguirá, manifestar a tua presença em nossa vida, manifestar o teu evangelho guardado em nós, a este mundo que aí fora perece. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, pois nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesta empreitada, nesta grande batalha. E leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, ao término deste culto, guardados, protegidos debaixo da Tua graça, que nós possamos ter uma semana, Senhor, guardados no Senhor. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos e te agradecemos por tudo até aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os queridos podem se assentar. Não sei se vai ter algum. Temos avisos ou vai ter? Avisos. Terça-feira nós temos reunião de oração às 15 horas, aqui na igreja, né? E na quinta-feira nós vamos continuar com as nossas reuniões de oração às 7 horas da manhã, das 7 às 8. A igreja vai estar sempre aberta, não há necessidade de o seu irmão, por acaso, se atrasar um pouquinho, a igreja estará aberta das 7 às 8 para a oração. Então, os irmãos estão convidados, tem sido uma bênção a nossa reunião. Que Deus esteja com todos, né, nos guardando e abençoando. Amém. Então é isso, queridos. Deus abençoe, viu? Uma boa semana a todos.